eu gostaria de mostrar para vocês a primeira entrevista, né, que o Luiz Theodorakis, o Grego, o Júlio Duque e o Ricardo Chaves fizeram com o senhor Wilson e o senhor José Limonte. Fizeram lá na cidade, se eu não me engano, de Ibiraci. Então, eu gostaria que vocês assistissem primeiro essa primeira entrevista aqui, né, concedida a eles, e depois, ao longo do programa, vamos mostrar outras entrevistas e vamos conversar um pouco sobre o que os antigos da região falam a respeito, né, dos fenômenos que acontecem por lá. Beleza? Então vamos ouvir essa entrevista. Vamos lá. Eu estive alguns anos atrás indo para o sítio de pé. Era por volta de uma meia-noite e meia, 1h da manhã, e num determinado ponto, faltando ali, eu acho que 1.500 metros para chegar em casa, e avistei um objeto com várias luzes, vermelha, amarela, azul, verde, branca, e assim, imaginando que fosse assim, tamanho do estádio do Maracanã, olhando ele de baixo para cima. E um foco de luz imenso, isso era uma lua minguante, e todo lugar que eu andava, o foco de luz acompanhava. E naquela época, assim, eu era bem novo, mais novo, e tive muito medo. Então, assim, tinha os animais, cavalo, vaca, e de repente até os cavalos assustou, começou a soprar, e aquilo ali, o coração foi a mil na época. Você faz aquela respiração ofegante, isso, né? Como se tivesse corrido. Isso. Aí, quando eu vi aquilo, eu corria e o foco de luz acompanhava. E por um determinado momento, um córrego que era bem fundo na época, eu não pensei duas vezes, pulei dentro do córrego e escondi debaixo da ponte. E o foco de luz ficou mirando em cima da ponte ali muito tempo. E eu peguei, esperei aqui um pouco, parece que deu de afastar, e eu saí a mil de novo. Até que eu cheguei na porta de casa, gritando, né, porque eu estava gritando, né, com medo, e minha mãe saiu para fora e viu. Coisa, ela pegou, entra para dentro depressa aí, né? Vem para dentro, larga esse negócio aí de fora e vem para dentro. Então, assim, o medo era muito. E minha mãe também ficou com medo, né, com aquilo, né, acompanhando, seguindo. E, senhor Wilson, fazia algum barulho? Tinha algum barulho? Barulho não escutava. Tinha um barulho. Lá no começo parecia que chegava a ventar. Mas barulho parece que tinha hora que fazia, tinha hora que era só as luzes acompanhando. Não tinha, assim, não, do jeito que assim, ó, hoje eu falo, se fosse hoje, eu acho que eu não corria, não. Eu ficava esperando lá mesmo. Mas naquela época eu senti muito medo, corri mesmo, pulei dentro d'água, pensei duas vezes, fiquei, eu acho, mais na ponte uns 10 minutos, descansando e ver o que acontecia. E o objeto ficou lá circulando? O objeto ficou lá circulando, porque tanto de luz foi embora. Quando eu cheguei em casa, ficou em cima da casa. Eu fiquei assim, mas que bicho é esse? Que negócio é esse? Se hoje, o meu modo de pensar, hoje, se fosse hoje, se eles quisessem me pegar ali, eles tinham me pegado, porque, né? Naquela época, assim, hoje eu fico pensando, se eles quisessem, eles tinham puxado ali, assim, mas o foco de luz ia em cima, assim, ó, mas ficava claro, isso, pensa na lua minguante, e aquele foco de luz iluminando, assim, todo lugar que eu ia, assim, a luz acompanhava. Falei, meu Deus, o que é isso, né? Então, assim, na época gerou muito medo. E depois o senhor teve algum outro encontro com esse pessoal aí? Não, com desse jeito foi só esse. Mas aí, igual eu já falei com o Zezinho, teve outras coisas em outras épocas que via algum objeto passar, mas era menor. Igual foi
hoje eu tive em Pitambé ali, tem um morro, assim, uma montanha, você conhece bem ali, e eu olhei assim para cima, assim, eu vi um objeto, o celular estava sem bateria, não consegui filmar. Parecia assim um alambique, estava indo um alambique maior, um pouco branco, e rodando assim, rodando e ia assim para frente, ia para trás, ia para cima. Eu estava sozinho, porque tem uma colega que trabalha comigo, e se eu tivesse com ela, você está olhando, você está vendo lá, porque assim, geralmente eles aparecem só com uma pessoa, no máximo duas, assim, muita gente eles não aparecem. Então, aí assim, teve, igual o Zezinho falou, um outro dia, estava na roça de manhã cedo aguardando um rapaz para a gente mexer com o gado, e de manhã lá assim, no rumo do sol, eu observei antes para ver uma bola grande assim, ela ia para cima, para baixo, para o lado, eu falei, nossa, eu fiquei abismado com aquilo. Sem saber. Sem saber o que era aquilo. Então, assim, na região nossa aqui, tem muito isso. E desse jeito, né, naquela época, daquele tamanho, né, igual, foi a única vez que eu vi daquele jeito. Mas igual eu falo assim, brinca, a gente fala, mas será que... Mas se eu visse hoje, eu ficava olhando, aí eu fuzilei, cara. Tá certo. Agora me diga uma coisa, o tamanho desse objeto, desse primeiro objeto que o senhor viu, que ficou debaixo da ponte, o senhor compara que tamanho era ele? Ele era do tamanho do estádio do Maracanã, você olha de baixo para cima. É grande, hein? É grande. É enorme. Você imagina o estádio do Maracanã? Imagino, pô. Outra coisa, essas outras luzes aí, qual era a cor desse objeto que o senhor falou? Esse que eu vi era branco. Esse que parecia o Maracanã. Parecia um alambique, você imaginou Não, esse que parecia o Maracanã, que cor ele era? Ele tinha várias luzes. Ele tinha luz verde, amarela, branca, vermelha, várias cores. Assim, uma parece que girava para um lado e outra para o outro. O foco, e onde eu corria, iluminava, branco. O foco era branco, claro. Certo. Onde eu corria, clareava. Esse do alambique era branco também? Ele era branco. E esse eu vi durante o dia. Tá certo. Tinha uma cor específica dos carros? Prata. E eles usavam uma roupa única ou igual? Não, você não. Mas eles eram nórdicos, né? Característica nórdica. Não falavam português, apenas um falava isso? Tinha alguém que se comunicava por eles, né? Aí eles utilizavam o serviço de transporte ou de guia para chegar? Não, de guia. Eles convidavam algum rapaz lá que tivesse desmarcado, desocupado lá, para servir de guia para eles lá na região da Serra. Eles tinham um ponto determinado que eles precisavam estar. Eles tinham aparentemente, com certeza sim, né? Mas aparentemente eles ficavam um dia num lugar, outro dia no outro, eles ficaram vários dias lá. E eles tinham equipamentos igual ao notebook, aparentemente que a gente tem no nosso conhecimento, né? Exatamente, o relato que eu tive. Isso, porque eles revelaram para o senhor que quando olhou para o display do que eles estavam vendo, os caracteres eles não identificaram. E era como se fosse um download permanente. Igual o Matrix, né? Estavam correndo pelas letras do Matrix. Mas, só uma pergunta, por que o senhor disse que ele era russo? Eles disseram que era russo? Eles disseram que era russo. Eles estavam lá embaixo como os russos que alugaram o lanche. Pronto. Estava contando o caso da loira da ilha. É bem similar ao caso dele. Eles não utilizavam, essas pessoas não compravam alimentos específicos para levar, não, né? Não fizeram isso. Olha, pelo que eu sei, eles levavam um lanche de trilha para os rapazes, e os rapazes iam cedo, eles voltavam à tarde, mas não ficavam exatamente onde eles ficavam. Depois que eles chegavam onde eles queriam, cada um deles se posicionava num ponto e os rapazes ficavam afastados lá, eles não permitiam a aproximação do equipamento. Até de tarde, eles voltavam, nesse período os rapazes tinham alimentação, eles levavam o lanche de trilha para eles, provavelmente
geralmente adquiria lá nos hotéis, lá de baixo. E eu sei que pagavam bem, os meninos depois estavam lá sempre à disposição para ir no dia seguinte. Isso faz quanto tempo? Um ano e meio. E o rancho que eles... Você lembra, né, Ricardo, que até você comentou sobre ter visto o carro e luzes naquela direção, né? É um ano e meio também, né? Mais ou menos, um ano e meio. E esse rancho, ele foi alugado, é um rancho que o pessoal costuma alugar para ficar isso? Isso acontece com frequência ali, sabe? Quase todo proprietário de rancho, quando não está usando, aluga. É comum aqui, né? Será que seria possível a pessoa que alugou falar alguma coisa sobre isso? Então, tem que investigar. Não, então, é uma investigação. Eu não sei quem foi que alugou, porque nesse trecho, onde eles ficaram num rancho, ali deve ter 250 ranchos. Entendi. Entende? E 80% pelo menos são de proprietários de frango e Ribeirão Preto. Nós nem conhecemos os proprietários, assim. São os caseiros que ficam lá, geralmente, né? Mas o ideal era falar com o cara que fazia a tradução. O senhor conhece algum dos guias que foram? Não, eu não conheço. Eu teria que investigar. Eu fui por 2 vezes nessa porta para eu conseguir abrir. Mas assim, essa passagem ali, eu falo assim, essa passagem secreta ela existe ali. Mas assim, eu tentei por 2 vezes e abrir a porta e não consegui. Você vai virar um portal, com certeza. Isso é um portal, eu consegui abrir. Ela tem um detalhe nela, que é o seguinte. Ela não é uma cascata com uns 10 metros de altura, né? Tem mais, por aí. É uma cascata, né? No Ribeirão Massaranduba. Num lugar muito protegido pela mata, dentro da propriedade deles ali, é bem privado dentro da região, né? O local. Mas é a maior cascata, é a maior queda d'água. Nós temos quedas d'água aqui de 80 metros, 90 metros em Biraci. Biraci é um município ela atual, de desnível deu 24 metros da topografia, né? Agora, o que acontece ali é o seguinte, meu ponto de vista, ela é a maior queda d'água mais próxima aqui da cidade. Parece um escada mesmo. E o que naturalmente acontece? Um ponto desse, é a maior queda d'água mais próxima da área urbana. Com certeza aí é o local de concentração de entidades que usam essa energia para várias finalidades, certo? Então, assim, eu visito muito essa região, eu sempre tenho esse costume de, quando chego numa cachoeira, eu cumprimento, quando eu vou embora eu agradeço, porque eu sei que numa cachoeira, assim como numa praia, você tem equipes e equipes ali, né, de terapia e tudo mais, que usam aquela energia com diversas finalidades. Então, a concentração de energia dessa cachoeira, desse tipo, é a maior que mais próxima da cidade. Então, com certeza, aí você tem atendimento frequente. E mais, só para completar, 500 metros, nem tanto, de distância dessa cachoeira, foi criado o primeiro centro espírita de Biraci, em 1910. Na mesma época que o Barçanudo estava criando de Sacramento, a dona Bárbara estava criando de vocês ali, no sítio do seu pai. Você sabe disso, né? Começando o espiritismo, aqui na cidade não tinha. Ela começou na zona rural aqui e o Barçanudo começou em Sacramento também. Se vocês conhecem o espiritismo, vocês sabem a importância do Eurico Barçanudo, né? Como precursor, um apóstolo de espírita, né, aqui na região. Então o que acontece? Ela é da mesma falange, com certeza. E ali aconteceu uma história muito trágica, porque ela era uma pessoa muito boa, muito abnegada, dona Bárbara. E ela começou a reunir, começou a converter quase todo mundo ali das colônias, das fazendas próximas ali. E um dia ela veio aqui em Biraci, num depoimento que eu tenho da dona Helena, mãe da Cleide, sabe, Wilson? Quando ela era viva ainda. Ela nasceu lá, né? Você sabe, né? Seu parente? Dona Helena me disse que ela veio um dia em Biraci fazer compras, uma charrete, comprar mantimento. E na praça ela encontrou alguns mendigos, doentes ali. Ela ficou penalizada, levou eles para lá para cuidar deles. Estava no
chão na praça. E o único lugar que ela tinha para acomodar esse pessoal era o cômodozinho que eles usavam como centro, para fazer as orações, as coisas deles lá. Na beira dessa água aí, ó. Um pouco para baixo da cachoeira, né, Wilson? Uns 300 metros para baixo da cachoeira. Aí fizeram, alojou esses indigentes lá e começou a cuidar deles. Só que em poucos dias começou uma tragédia, porque eles estavam com tuberculose, eles não tinham feito diagnóstico, na época também não tinha remédio, não tinha nada, e eles morreram e começou a morrer muita gente das próprias famílias ali. Inclusive ali, o que nós temos hoje de relato, nós vamos estar recuperando essa história, por isso que eu estou sabendo de detalhe. Então o que acontece? O centro foi queimado, puseram fogo no centro. Então você tem duas vertentes. Uns acham que as famílias puseram fogo porque perderam filhos, perderam entes queridos ali por causa daquilo, uma revolta. E por outro lado, era o costume, quando alguém tinha ranceniza, que era lepra ou tuberculose numa casa, naquela época a asepsia era essa, ataca fogo, não é? Então o que acontece é que as ruínas lá estão lá até hoje no sítio do pai dele. Seu pai me mostrou lá na beira do colo. Hoje é da Andréia, Então, ele mostrou lá, né? A gente tinha um alicerce, bem visível. Né? Então eu falo assim, isso tudo, 200 metros de cachoeira. Essa cachoeira está dentro da sua propriedade, tá? Isso. A gente pode visitar? Pode.